você detalhasse um pouco mais da sua formação, como você chegou até aqui, como que foi um pouco da sua história? A minha história, nossa. Bom, eu sou mato-grossense, eu sou natural do Guarantã do Norte, lá perto de Cuiabá, lá onde o pessoal fala que só tem onça, vamos falar assim. O Nagai, ele nasceu no sítio. Na época, meu pai era carroceiro, vendia banana. A minha mãe, ela estava com malária quando me deu a luz. A gente Caramba, morava numa casa de madeira. Isso bem lá no Guarantã do Norte, lá no Nortão, bem lá no fundo, lá no fundo. E o meu pai, ele sempre veio cuidando de mim ali e tal. E ele sempre falou assim: você vai estudar, você vai crescer na vida, coisa que eu não consegui estudar. E nisso eu sempre comecei estudando ali, no interior de Mato Grosso. Depois eu fui para Cuiabá. Em Cuiabá, eu ainda não sabia o que eu queria fazer, vamos falar assim, você né? tinha quantos anos nessa época? Essa época eu tava com 7 anos. 7 anos eu já tava em Cuiabá. É, Nossa, meu pai era dono de locadora de videogame, então eu era viciado nos joguinhos. Aí então ele parou de mexer com as bananas e vocês foram. Isso, ele parou de vender banana e nessa época também ele domava cavalo chucro. Ah, Meu pai era multifunção. Aí ele vendeu tudo e nós fomos para Várzea Grande, que sei, colado em conheço. Cuiabá. Ali ele abriu uma locadora de videogame e nisso a gente começava, eu ajudava ele ali indiretamente e eu estudava. Ele falou, ó, estudava, estudar. Foi indo, eu não lembro exatamente, acho que com 13 anos nós voltamos para o interior de Mato Grosso. E foi onde minha primeira profissão foi bicicletaria. Ah, que legal. Meu pai montou uma bicicletaria e logo em seguida montou uma oficina de moto. Minha segunda profissão, eu aprendi a mexer com moto nesse período, e sempre estudando. Meu pai falava assim, ó, seja o que for, você vai estudar. Eu falei, ah, tá bom. E estudei em escola pública, naquela época, não é muito tempo, né? Mas aquela época foi muito boa a escola, de verdade mesmo. Para mim foi um aprendizado tremendo. É, Foi indo, meu pai falou assim, ó, a gente precisa voltar para a cidade grande agora, porque você precisa estudar e precisa expandir. E naquela época eu sou filho, então eu só sigo o que ele vai Sim, vamos falar. embora. E aí nós voltamos. Quando nós voltamos para Cuiabá, capital do Mato Grosso, ele voltou e abriu oficina e nós começamos De moto. moto e bicicletaria. Legal. Começamos sempre com a bicicletaria e colocava a moto. E aí a gente foi fazendo isso. Nisso, eu comecei a fazer dança de rua, que aí foi a minha terceira profissão. Quarta profissão, porque eu também já tinha aprendido servente de pedreiro. Então aí foi indo. Eu comecei a dar aula de dança, e aí me despertou o interesse na aula de dança de como cuidar do corpo. Entendi. Eu literalmente eu devo tudo ao que eu sei hoje à dança de rua que me despertou, sendo sincero. Que interessante. Quando eu comecei a dançar, eu era o famoso patinho feio e o meu apelido era mão de concha. Porque na hora de dançar, a gente fazia as mãos de concha, e aí não consegui, era tudo duro, tudo descoordenado. Aí eu falei assim, uai, eu vou aprender. Só que para aprender eu sou muito curioso. Sou muito curioso e quero entender o movimento para quê do quê. Entendi. E aí quando eu comecei a dançar, eu comecei a estudar física quântica, que não tem nada a ver. Mas eu comecei a estudar física quântica e comecei a estudar o corpo fala. O que que o seu corpo está transmitindo? Hoje, isso me explica-se com algumas falas do método CIS, que é o Paulo Vieira. O corpo sempre está falando. O que que você quer passar a imagem do corpo? Você quer passar uma imagem triste ou de uma imagem Sim. preparada e disposta? Então, eu estudei física quântica e estudei essa parte do corpo fala. Um livro, O Corpo Fala, eu li e estudei também nessa época um documentário que fala Jesus Cristo ensinou física quântica, filosofia, sociologia e ninguém entendeu.
Que interessante. Esse foi o meu primeiro estudo da vida, tipo, que me abriu a mente muito grande. E junto com esse, o Salto Quântico. É os dois documentários que abriram a minha cabeça para saber do corpo. E isso me despertou mais interesses. E como que correlaciona a parte da física quântica com a movimentação? O que que você consegue de colocar os dois juntos, assim, que te ajuda hoje no seu dia a dia? Como que você usa isso no seu trabalho, assim? A física quântica nada mais é do que o movimento dos elétrons com os átomos. Nós somos feitos de quê? De energia. Nós emanamos energia. Assim como eu citei agora o que você está passando, o que você está expressando, qual que é a energia que você está passando? Sim, Qual que é o. Você está passando uma energia legal? Você está sim, passando uma sim. energia positiva para o seu amigo? Você está para sua amiga, para sua esposa? É isso. Mas como que nós vamos continuar produzindo energias boas? Porque se nós não fazemos movimento, nós diminuímos o movimento. Se você não tem movimento, você não tem ativação de átomos e moléculas. Sim, se a pessoa fica travada, né, ela não consegue, né? Não consegue nem se expressar socialmente, né, nem transmitir essa energia, né, e vai ficando cada vez mais embotada, né? Exatamente. Se nós formos estudar o corpo humano, eu só vou dar uma acelerada, mas assim, se nós formos estudar o corpo humano, a gente tem a grande circulação e a pequena Sim, circulação. sim. Vamos imaginar que isso é um átomo de molécula. Para quem não sabe, só fazendo um parênteses, a grande circulação aqui no corpo da gente, no nosso coração, ele é uma bomba, todo mundo sabe. E o Exato. sangue circula pelo corpo e volta para o coração, e do coração dá uma passada no pulmão para encher de oxigênio, O e sangue depois. sai desoxigenado Exatamente. oxigenado e volta desoxigenado. Para dar um rolê no pulmão, pega o oxigênio, volta para o coração e volta a circular, distribuir pelo corpo. Então, a grande circulação é a parte do sangue oxigenado que roda pelo corpo, e a pequena circulação é o sangue desoxigenado que vai dar um rolê no Perfeito. pulmão, pegar esse oxigênio. Então, para mim, a física quântica hoje, ela é isso, é a circulação. Quanto menos movimento, mais eu enferrujo, vamos falar assim. Sim, sim. Quanto mais movimentos de átomos e de moléculas, mais eu ganho força, mais eu tenho disposição, mais tempo e energia eu tenho. Porque pode perceber que as pessoas que mais atarefadas são as que mais se preocupam com treino, com alimentação e com seu descanso, que eu falei no começo. Só que como alinhar esses três pontos? E isso que nós estamos falando só de um triângulo, né? Sim. Que eu falei, transformação do corpo humano, transformação do ser humano, né? É, abrangente é isso que é em paralelo, vem ali mental, espiritual e o físico. O físico está aqui, que é a parte desse primeiro triângulo que eu falei. Alimentação, treino e descanso, isso vem para o meu físico. Sim. Então aí eu abranjo para outras coisas que começa com o treino. É porque Acho o que físico basicamente é tudo, é o que a gente que nos conecta com tudo. Se o físico tá ruim, a gente tem uma conexão ruim, né? E exato. se você tá bem, você tá mais aberto, tá mais confiante, tá mais produtivo, né? Eu lembro lá no exército tinha um tenente que ele falava assim: quando você for pedir alguma coisa para alguém, peça sempre para o mais ocupado, porque a chance dele fazer é enorme. Se pedir para o preguiçoso, a chance dele não fazer, mesmo que seja uma coisa, Exato. ele não vai fazer. Então é justamente isso. Quem está mais produtivo é o cara que está mais ativo, que está mais, né, Isso, buscando isso. melhorar e tal. Então, nesse período, Mário, isso me despertou interesse de trabalhar com o corpo. Eu falei, eu quero trabalhar com o corpo. Eu decidi. E nisso eu já estava estudando. Fiz um pré-vestibular durante 8 meses ali para poder me desenvolver ali mais e saber o que eu queria. E aí foi quando eu falei, cara, será que eu mereço medicina? Esse foi o meu primeiro ponto. Falei, cara, será que eu vou para medicina? Aí eu falei, mas eu não sei, não conheço ninguém que é da medicina. Aí, fisioterapia. Você quer trabalhar com o corpo? Aí eu orei na fisioterapia, eu falei, não é ainda. Aí até meu pai me levou na época para tentar fazer pedagogia. Aí eu olhei e falei, não, isso aqui eu tenho certeza que não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Quando eu fui na faculdade, na Univag, pela primeira vez lá,
Eu sentei em frente à mulher e falei assim, ó, eu quero fazer algo que trabalhe com o corpo, não sei o que, mas eu me sinto melhor com a educação física. Aí ela pegou e falou assim, bacharel ou licenciatura? Aí eu falei, o que que é isso? Aí ela falou assim, licenciatura, você vai trabalhar em escola, essa foi as palavras, né? E o bacharel você vai trabalhar com o corpo, mano. Eu falei, é isso que eu quero. No primeiro semestre de educação física na Univag, eu vou ser sincero, eu não precisei estudar, porque o que eu tinha estudado de física quântica sobre o corpo fala sobre alguma. Eu passei rápido com notas muito boas que eu me surpreendi. E aí foi aonde começou assim a prática. E detalhe, eu ainda nesse mesmo período eu estava dando aula de dança de rua. Eu comecei a fazer a dança de rua na escola pública, um projeto Mais Educação. Aí com isso eu falei, cara, eu preciso entender mais. E aí eu dava aula no projeto, eu fazia dança, treinava, fazia apresentação, e aí depois eu estudava à noite. Então, eu fui um adolescente que nunca parou. Eu não tinha tempo para fazer outras coisas, vamos falar assim. E aí nisso eu já entrei no grupo de dança, aí eu já comecei a dar aula em projeto social, porque eu entrei no projeto Mais Educação, aí eu fui dar aula no projeto Mais Educação, projeto Se Menina, em Cuiabá, projeto Cara Limpa contra as Drogas, e aí eu falei, cara, eu tô indo muito rápido, não tem como eu dar aula para criança sem entender o que eu tô falando, porque eu sempre puxei essa responsabilidade para mim. Qualquer coisa que acontecer com esses meninos, com essas meninas, eu cheguei a ter 80 crianças dando Nossa. aula. Dava 40, de manhã 40 e à tarde 40 pessoas. Eu fazia eventos na escola de dança. Era muito, tudo muito rápido. Eu falei, eu preciso passar as coisas com qualidade. E aí eu lembro que eu estudava até 2 horas da manhã. Eu tinha um computador. Meu pai pegava no meu pé para mim dormir cedo, para acordar cedo. Ele às vezes, o meu quarto era no segundo andar. Ele jogava pedrinha na janela para eu acordar. Mas porque eu ficava até 2, 3 horas da manhã estudando mesmo. Eu lia sobre física quântica, eu assistia sobre documentário de médico, eu assisto até hoje. Eu amo, eu amo série de médico, eu amo série de documentários em relação à saúde. Então, tipo, isso foi a minha trajetória.